Abra sua Bíblia comigo no livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, a partir do verso de número 1. E eu quero compartilhar algo com você nessa noite, e saímos daqui empoderados e refletindo nessa palavra. Não há de se duvidar, eu gosto muito, de cada ano eu tenho separado, leio a Bíblia, mas há alguns livros da Bíblia, há algumas histórias que eu gosto de dividir em 3, em 4 meses, para mim flutuar, viajar e comer daquela parte nesse ciclo. Nos 3 primeiros meses, Velho Testamento, trabalhando, nesse início agora de meses, eu tenho investido no Evangelhos. E para você que sabe, os 3 livros sinóticos da Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas, são textos similares, parecidos. A diferença é que Mateus escreve voltado para os judeus, Marcos volta para Mateus, quando declara aos judeus, ele está querendo personificar, trazer a total poder do Messias, do verdadeiro Cristo, da salvação, da libertação, do poderismo de quem é o Senhor. Salvador não é só a questão da geopolítica, não, é alguém muito maior para organizar o mundo terreno, que é o mundo do céu, que é o reino do céu. Já Marcos vai trazer e trabalhar com os olhos voltados para os romanos, para os gregos, trazendo-se ao voltar dos olhos que há um rei soberano, mais do que um único monarca, mais do que alguém para governar. Marcos vai trabalhar dizendo, há um rei soberano e o seu reino não é terreno, o seu reino é dos céus e o reino dos céus governa a terra. Já o Evangelho de Lucas, quando Lucas é um cara mais refinado, ele vai trazer essa mensagem mais voltada para os gentios. Há uma classe mais elitizada, um povo mais rico. Na igreja de Lucas tem um povo mais elitizado, de um poder aquisitivo diferenciado. Então Lucas traz uma mensagem mais detalhada, mais esclarecida. Afinal de contas, Lucas é um médico, é alguém da área medicinal, e ele traz algo esclarecedor. Alguns englobam o Evangelho de João. João já escreve para os cristãos, para os crentes, para mim, para você, para a igreja do Senhor. Mas nessa noite, ao compartilhar essa mensagem com você, que está no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 14, o verso de número 1, vai narrar uma história que começa da seguinte forma. Aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus, para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali, diante dele, um certo homem hidrópico. É difícil até de falar esse nome, né? Hidrópico. O bom é que tem pessoas da área da medicina, conhece melhor do que eu. E Jesus respondendo, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo, é lícito curar no sábado? Verso de número 4. E eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e o despediu. Hoje à noite eu quero, essa mensagem eu ainda estou viajando nela. Mas hoje à noite eu quero compartilhar algo com você, que o Espírito do Senhor tem chamado a minha atenção. O texto vai narrar e vai dizer, Jesus, num belo do sábado, ele entra na casa de um fariseu, para compartilhar o pão, para comer, para ter uma mesa posta, há um alimento. É interessante que o texto vai dizer que é um sábado. Por que sábado? Porque ao sábado eles estão reunidos
para ter um tempo de descanso, de repouso. E no sábado, para o costume dos judeus, não se trabalha, não se faz nada. E eles estão com um convidado especial na casa. Um convidado especial que está sendo observado, está sendo olhado. Por nada mais, nada menos de que um povo que Jesus, o texto, Lucas narrando, diz assim: são doutores e são fariseus. Doutores da lei. São aqueles que minuciosamente, detalhadamente, se pudesse falar, eles medem exatamente cada lei. São conhecedores. Jesus está num sábado na casa de um fariseu, foi convidado para estar lá e está se alimentando e comendo pão. O costume dos judeus é comer pão. Não falta nada na mesa de um judeu, principalmente pão. E o costume da época era comer pão acompanhado de molho. E não é um pão comum, não é um pão qualquer. É um pão todo preparado, com uma farinha especial. Há um formato meio circular, meio queimado, meio tostado, como se fosse um pão tírio, essas coisas. E o costume do judeu é assim: eu pego o pão e divido com o Felipe, e o Felipe vai quebrando pedaços e vão comendo. O que tem na mesa, eles estão molhando. Tem o costume de comer acompanhado de uma bebida, de um vinho ou de um suco. Junto com o pão, além de molho, eles comem uma carne, um cabrito, um cordeiro, uma carne, uma especiaria, e eles estão degustando. E o fato que Jesus está ali, tem doutores, tem fariseus, na época de Jesus. Além dos fariseus, temos saduceus, os zelotes, os essênios, e assim por diante. São pessoas boas para observar. E há uma oportunidade maravilhosa para Jesus colocar eles nos devidos lugares deles. Porque como conhecedores da lei, eles eram bons para a teoria, para analisar a vida dos outros. Bom para dizer como que deveria ser a liturgia do culto, como deveria ser tratado os pergaminhos, como que deveria cuidar das coisas. Eles eram sensacionais para no pé da letra dizer: aqui César, você falhou, você falou lá, o pastor Adriano falou lá, está errado isso aí, essa explicação. Se uma pessoa pode dizer minuciosamente se você erra, se você inverte a ordem da coisa. Não, você inverteu, isso era por último, e isso aqui era primeiro. São desse tipo de pessoas que estão analisando, e analisando mais ainda, porque perceptivelmente, naquela mesa, tem alguém enfermo, tem alguém doente, e conheciam a generosidade de Jesus, e estavam só observando. Algum momento ele vai sair da linha, algum momento ele vai se manifestar, e ele vai curar, de fato, a mente deles. Se você lê a Bíblia, quando você lê a Bíblia, o tempo inteiro, o pensamento deles são descobertos por Jesus. Há uma outra situação de uma mulher que está dentro do templo, e Jesus está dizendo, ele diz: fariseus hipócritas, por que pensais assim? O pensamento desse tipo de pessoa era nítido, era perceptível. Eles eram muito perfeccionistas na teoria, na lei. E Jesus está na casa de um deles. E o texto vai dizer que eles estão observando ele comendo pão. E aí agora eu começo uma ministração, quero abrir um parênteses. Você já reparou, irmão? Estão olhando qual é o comportamento de Jesus. Tem muita coisa na mesa, mas eu fico imaginando Jesus. Jesus não é aquele cara que vai na casa de alguém e não tem paciência para esperar o anfitrião dizer assim: podem se servir. Tem gente que, se você convidar para ir na sua casa, você vai passar vergonha, vai morrer de vergonha. Tem pessoa que não sabe esperar na fila do buffet, irmão. E eles estão observando. E eu estou aproveitando para falar, porque isso me confronta. Esses tempos atrás, nós fomos num restaurante simples, mas nós fomos estilo fazenda. E nós estávamos lá, eu estava na fila, Michele, Gabriel, e aí fomos servir. Aí tinha um senhor, próximo para servir, tinha mais um rapaz. Irmão, eu olhei para ele, estava claro que aquele cara era crente. Tinha ovos na mesa, tinha uns 6 ovos.
Era a vez de o senhorzinho. Irmão, os 6 ovos foi para o prato daquele cara. Tudo bem que vai fazer mais alguma, vai fazer mais, mas o senhorzinho estava doido para comer um zoião que nem eu. E quando acabou, eu olhei para a Gabriela e falei, a gente volta daqui a pouco, a gente pega o ovo. Fomos embora. Aí eu falei, daqui a pouco tem mais. E aí olhamos para trás, assim, tinha mesmo. Mas os 6 ovos foi para o prato. Eu olhei para o cara e falei, esse cara é crente. Dá uma Assembleia de Deus, não é possível. Brincadeira, gente. Levou o zoião, levou tudo. Tem gente que não sabe, presta atenção. Eles estão observando. A Bíblia vai dizer, quer comais, quer bebais, façais, para que o nome do Senhor seja glorificado. Qual é o comportamento que você tem quando você está na fila do banco? Qual é o comportamento que nós temos quando nós estamos no hall da igreja? Está acontecendo alguma coisa e você tecendo comentários que não deveria tecer, falando coisas que não deveria falar. Tem novo convertido perto de você, tem novo convertido perto de mim. As pessoas estão observando, ou eu edifico ou eu destruo. E é isso que os fariseus estão fazendo. É isso que os fariseus estão esperando, só eles saírem fora da linha. Ô meu irmão, você está aqui hoje à noite, amém ou não? É um pouquinho mais duro, mas daqui a pouco você dá glória a Deus. As pessoas estão no banco, na fila do banco, e a gente está reclamando, irmão, você foi para a fila, espera. Você sabia, chegasse mais cedo. As pessoas estão nos observando. As pessoas estão olhando atento para nós, como que é o nosso comportamento. Nós estamos compartilhando o pão. Talvez não é o pão, você está compartilhando um espaço no teu trabalho. Você está compartilhando um espaço nas suas redes sociais. Você está compartilhando alguma coisa da tua vida. E as pessoas estão te observando. São fariseus, são escribas, são saduceus, são doutores da lei. Jesus está lá, na dele, comendo pão, compartilhando, falando a respeito do reino, conversando sobre as coisas do reino. E de repente Jesus tem na frente dele, sentado de frente dele, um homem que sofre de uma doença, que isso aqui não serve nem para ser nome de remédio, hidrópico. E a mais conhecida talvez como hidropsia. Estou errado, pastora Silvânia? É isso mesmo que fala? Hidropsia. Hidropsia. Para você entender, o inchaço, um acúmulo de líquido no corpo devido a um problema que você possa ter do seu organismo, uma cavidade, um elemento, um tecido do seu corpo que traz acúmulo. Você já viu algumas pessoas assim ou não? Minha mãe, nos adultos vai acontecer por insuficiência renal, por problemas cardíacos, problemas fetal na mulher grávida. De uma forma generalizada, vai estudar, vai para o Google. E aquele rapaz, ele sofre disso, ele tem inchaços pelo seu corpo, ele está inchado, é patológico, há uma enfermidade, ele está sentado de frente com Jesus, e junto com aquele homem tem pessoas, doutores da lei, julgando, apontando, mostrando os dedos para as pessoas, e Jesus ao olhar, primeiro vai liberar uma cura para aquele moço. E quando ele, sabendo que é sábado, está sendo analisado, está sendo observado, Jesus vai virar para eles e dizer assim: é lícito curar ao sábado? E o texto vai dizer que eles se calam. Eu já quero liberar uma palavra para a sua vida. Eu não sei qual é o cenário da sua vida, mas de repente você está passando por circunstância onde tem muito falatório, tem muita conversa fiada, mas hoje à noite eu vim aqui como boca do Senhor para te dizer: está chegando o tempo do Senhor calar a boca dos faladores. Alguém pegou, eu vou repetir: está chegando o momento do Senhor encerrar a boca daqueles que se julgam perfeitinhos, direitinhos, santinhos, não saem da linha, mas na teoria são sensacionais, mas na prática, zero à esquerda. Jesus olha para eles e deixa eles sem palavras, porque quem está ali é um deles. Vou repetir: o hidrópico que está ali é um fariseu. Prova-me isso, pastor. Provo, desce o texto. Jesus dá uma lição de moral neles. Aliás, quando vocês convidarem alguém, não convidem só aqueles que têm condição.
de poder dar de volta aquilo que você está lhes oferecendo. Quando você convidar alguém para jantar, para alimentar, para comer, convida os pobres, convida aqueles que não têm condições de comer, porque o que vocês convidam são pessoas que vão retribuir o favor. Quem está ali é alguém da linhagem deles. E agora Jesus vai tratar o físico daquele homem e depois vai tratar o espiritual deles. Jesus olha e deixa eles de boca fechada. Repita comigo, de boca sem palavras, calado, miudinho, ó, pianinho. Jesus está ali e estende a mão. E o texto vai dizer que Jesus, tomando, pegando, o curou e o despediu. Vai embora. Vai embora porque agora aqui o caldo vai engrossar. O caldo aqui agora vai azedar o pé do frango. Por quê? Porque agora Jesus vai falar com os doutores. Jesus está na casa do fariseu, Jesus está com os doutores, e agora Jesus vai falar com eles e vai dizer assim, viu? Não adianta fazer cara feia. Você já reparou que quando a palavra aí tem chave para te entregar, ô irmão, você está assim, oh, glória para mim, eu estou fazendo isso é glória para mim, não sou corretor de imóveis, até vendo carro, mas não estou dando carro para ninguém, não tenho essa condição, mas eu vim aqui trazer palavra que nos despede libertos nessa noite. Jesus vira para eles e diz assim, viu, vem cá, quem de vocês, doutores, que caindo num poço, num dia de sábado, um jumento ou um boi, não vai correndo tirar de lá, porque vocês são bons para falar para as pessoas não fazerem nada, mas vocês são os primeiros a descer para o currais. Quando estou dizendo isso, de fato, vai estudar a história, eles são donos de animais, são donos de terras, são pessoas voltadas para as suas riquezas, e quando um animal está precisando de socorro, eles levam, não só tira do poço, mas eles descem para os currais para servir comida, descem para os currais para oferecer água. Quando vocês dizem que não se deve fazer nada, quando é para dentro da vida de vocês, lá em quatro, fechado por trás da cortina, vocês fazem. Quem de vocês, se o animal estiver berrando, gritando, não descem, não vai lá embaixo para ver, para socorrer, reunir todo mundo para tirar o animal de dentro do buraco? Quem são vocês? O inchaço de vocês não é no físico, o inchaço de vocês é na alma. O acúmulo de vocês não é líquido, é arrogância. O acúmulo de vocês não é líquido, não é acúmulo de água, não é acúmulo de enfermidade física, mas é acúmulo de espiritualidade, de deficiência espiritual. Vocês precisam ser curados, doutores. Vocês arrotam a arrogância, vocês se julgam os melhores. Jesus está, se eu posso dizer isso, vomitando isso na cara deles, porque Apocalipse diz que os mornos ele vomitará. Vocês se julgam bom demais, só que vocês estão inchados, vocês são arrogantes, vocês olham para dentro de vocês, vocês olham para a elite de vocês. Aí talvez algum vai dizer, não é bem assim. Como não? Jesus vai dando uma lição de moral, é sim. Porque na panelinha de vocês não entra mais ninguém. Por quê? Prestem atenção. Quando vocês forem convidados para estar em algum lugar, não vai sentando logo na primeira cadeira. Senta lá atrás. Porque pode ser que se chegar alguém mais ilustre do que você vai passar vergonha. Por quê? Porque aquele anfitrião vai te convidar para você retirar-se do lugar. Sente-se lá atrás. Vocês querem status.
Vocês querem aparecer, e hoje em dia, eu vim aqui para falar, talvez você está com o olho estatelado, eu não estou dizendo que aqui na família Oitava tem, mas por aí, o que mais tem, são pessoas em cima dos altares, cheias, inchadas, problemáticas, julgam-se ser bons, mas eu quero te dizer, são exatamente como aquele Naamã, disfarçados pela sua lepra. Esses tempos atrás, o reverendo Sandro, nosso pastor, pregou exatamente sobre isso. Atrás de uma armadura, está cheio de enfermidade, de lepra, de doenças. Jesus vai rasgando o verbo por ele, vocês são inchados, vocês são bons para medirem as palavras. Flávio Joséfo vai dizer que, se não me falha a memória, os essênios, que são cuidadores dos papígrafos, daquelas partes dos papéis, dos documentos, eles têm uma oratória do Pentateuco e verbalizada, e é medido a gravação exatamente daquilo tudo que é falado, e é armazenado, guardado, e as palavras escritas, são pessoas boas para subir aqui em cima, e falar, e dizer, mas quando sai daqui, a sua vida, a sua história, não é bem isso, não é desse jeito. E a gente sai correndo atrás, disparadamente. Jesus vai chamar e vai falar assim, são fariseus. Vocês estão inchados da arrogância, estão inchados do orgulho. Vocês que convidam para jantar nas casas de vocês, pessoas que têm condições de retribuir e de oferecer a mesma coisa que vocês estão oferecerem. Não é bem assim. Como não? Quando vocês convidarem, quando vocês chamarem, chame os aleijados, chame os paralíticos, chame os cegos, chame os mudos, chame os surdos, porque é para eles que vocês têm que oferecer. Sabe o que eu gosto? E eu te disse no começo, que esses 3 meses, ao estudar os evangelhos, a estudar, é interessante, e eu já preguei isso no passado, que o Sermão da Montanha vai nos revelar muitas coisas. Jesus está rasgando o verbo, o evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, vai trazer esclarecimentos para nós, maravilhosos. Por quê? Porque vai exatamente nos ensinar o que é ser discípulos e o que é ser multidão. Multidão corre atrás de milagre, discípulos correm atrás de princípios. E quem vive princípios tem consequência de milagres. Quem corre atrás de milagres não tem consequência dos princípios. Jesus, no Sermão da Montanha, está ensinando princípios. Está ensinando como perdoar, como deve orar. Quem é discípulo está preocupado em como é o reino, o que é o reino, quando é que os fins dos tempos está próximo. Quem é multidão está dizendo, me cura, me sara. Está preocupado só o que o Senhor pode lhe oferecer fisicamente. Quem é discípulo está preocupado com algo que não é desse mundo, que não é dessa terra, é algo que está além de nós. Alguém está pegando a visão? Jesus começa a fazer um comparativo com aquele moço, com aquele hidrópico, e dizer assim, ei, o que ele tem é físico, o que vocês têm é na alma, é no espírito, e vocês precisam ser limpados, vocês estão inchados. Lembra de Nicodemos? Quando vai falar com o Senhor, nas escondidas, nas caladas, é um dos doutores, ninguém pode me ver. Aliás, se me ver, imagina, eu conhecedor, doutor, na lei, o que vão dizer de mim? A gente tem medo de mostrar o nosso lado fraco. Ei, irmão, eu não sei os outros pastores, mas eu tenho dor de barriga, dor de dente, eu sofro com isso, eu sofro com aquilo, eu passo pereleco para pagar a conta, nós somos naturais, até porque Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, está orando ao Pai, dizendo assim, eles são do mundo, eles estão lá, quando eu estava lá, eu os guardei, agora eu vim para ti, quando eu vou subir para ti, eu não vou poder cuidar, mas cuide, porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Enquanto eu estiver no mundo, eu vou ter dor de barriga, conta para pagar, caluniador, perseguidor, falador para falar, para acusar, para apontar.
esperar até que a trombeta vá soar e eu e você vamos ouvir o nosso nome ser chamado. Mas enquanto isso não acontece, eu e você vamos ter que aguentar os faladores. Só que hoje à noite eu chego aqui para te dizer que o Senhor vai fechar a boca dos faladores. Eu vou repetir, está na hora do Senhor calar a boca daqueles que falam demais da sua vida. Eu vou repetir de novo, eu acho que você ainda não... Ei, família Oitavo, você está aqui, está na hora do Senhor deixar algumas pessoas sem palavras ao seu respeito. São boas para acusar, são boas para apontar, são boas para mostrar o seu defeito, são boas, defeito todos nós temos, falhas todos nós temos, mas nós não somos perfeitinhos assim, porque se nós fôssemos, o nosso número teria sido chamado. Ei, eu não sei qual é o meu número, se é o 67, 78, também não estou com pressa. Deixa lá para o final. Mas o fato é que se nós tivéssemos, nós estamos no plano da perfeição. E o arrebatamento há de ser conclusivo aquilo que estamos vivenciando. O fato que Jesus está sentado numa mesa compartilhando o pão. E há um monte de doutores, conhecedores, bom na teoria, na prática, na liturgia, são sensacionais, são maravilhosos, mas tem alguém observando e dizendo assim: eu sou Jesus de Nazaré, e eu vim para os imperfeitos, eu vim para sentar com aqueles, com os pecadores, eu comi, eu bebi no meio deles, eu estive com eles, falando do reino, falando do meu amor. E aí Jesus olha para os doutores e olha para aqueles acusadores, vão dizer: esse moço sofre de uma enfermidade no físico, eu vou libertar, vou curar, vou despedir, eles são para casa, mas vocês precisam entender que dessa maneira, vocês não herdarão o reino dos céus. E Jesus começa a descascar o abacaxi para eles. E o curioso é que quando você vai lendo o texto, quando Lucas está narrando, ele vai dizendo assim, e o verso 7 do livro de Lucas 14, e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhi os primeiros assentos. O que mais tem são pessoas que querem serem o alvo, o destaque, o primeiro, o que chama a atenção. Quando, na verdade, o nosso pastor já fez aqui uma vez, acho que foi o ano passado, nós temos que ser, o Evangelho, o Senhor Jesus vai dizer: ei, o que quer ser o primeiro tem que ser o último. Nós somos aqueles que estamos aqui para servir. Eu lembro muito bem disso, eu acho que eu estava aqui, e a Tesa estava aqui do meu lado, o pastor Sandro veio, lavou meu pé, eu lembro das palavras que o Senhor disse. Ele disse assim: seja na enfermidade, seja precisando pagar um gás, seja... Eu lembro disso, está lá, está aqui, ó. Nós vamos continuar servindo. Nós vamos guardar a nossa dor e vamos olhar para a dor do próximo. Porque quando eu entendo que eu tenho na mesa aquele que compartilha o pão, eu entendo que tem um Deus que está olhando e entendendo que eu preciso de socorro para me socorrer. Porque afinal de contas eu não estou preocupado com só o pecado daquele, eu estou preocupado em ajudá-lo a entrar para o reino. Mas o fato que no meio da nossa família, o que mais tem são pessoas inchadas, hidrópicas, se eu posso dizer isso, com insuficiências espirituais, para te julgar, para te apontar. Ué, não é ele que todo domingo vai lá cantar no louvor, não é ele que toda quarta alternativa está lá na igreja, e como é que pode estar passando por isso, como pode estar enfrentando por isso, como é que pode ter esse tipo de situação que tem? Irmão, fique tranquilo, porque sentado na mesa, compartilhando um pão, tem um Deus que liberta, tem um Senhor que cura, e tem um Senhor que deixa sem palavras os teus acusadores. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que estão falando ao seu respeito, eu não sei quem são os apontadores de dedo para a tua vida, mas hoje à noite eu vim aqui para declarar essa palavra para você e dizer: é noite de você ser despedido daqui e o Senhor calar a boca dos faladores, daqueles que te acusam, daqueles que te apontam, e dizer: fique tranquilo, porque na mesa eu compartilho o pão, eu reparto o pão para que você seja alimentado espiritualmente. Mais do que um alimento de pão, o Rei dos Reis tem um alimento para a nossa alma. E está na hora da gente deixar de ser hipócrita.
Está na hora da gente ficar preocupado. Irmão, eu ministro louvor aqui com o pessoal, eu não sou nada. Quem toca comigo, quem canta comigo sabe disso. Eu inverto a letra. Eu inverto. Mas é verdade. Aí uma vez, não está mais aqui, teve um irmão, tinha uma pessoa que falou assim, você mudou. Aí tinha uma pessoa que ficava assim, quando nós estávamos ensaiando. É no tempo. Irmão, aqui não me... Eu falei, não, para, porque senão eu não vou conseguir. Eu erro mesmo, irmão. Tem dia, esses tempos atrás, estava aqui, eu disse assim, fica tranquilo, porque na hora que eu perceber que eu vou perder, eu vou com vocês. Aí eu vou apontar para o Beck e para eles. E aí eu aproveitei que domingo a Isa estava aqui, e o fogo desceu. Esses tempos atrás a Gabi estava aqui também. Eu disse, Gabi, segura, porque eu não vou conseguir, eu não vou ter voz. Eu atrapalho o ensaio dos caras. A gente chega às 7 horas da manhã para ensaiar, a gente conseguir, eu olho para o relógio, está acabando, a gente não ensaiou 3 louvor. Mas não é isso. Estou dizendo que, entenda, não vamos espiritualizar aquilo que precisa de técnicas, de conhecimento, de aperfeiçoamento. Não é isso que eu estou dizendo. É que tem hora que não rola, tem hora que não vai. Mas a gente tem pessoas sentadas, agora, errou, passou do tempo. Irmão, está na hora de você viajar junto e deixar o Espírito Santo tirar todo o inchaço da sua alma e dizer, eu estou te curando de todo acúmulo de pecado, eu estou te curando de todo acúmulo de falta de santidade, eu estou te curando de toda enfermidade, seja ela física, seja ela espiritual, porque quando eu estou na casa adorando, entendendo que tem que estar na mesa, tem pão para partilhar, é Jesus Cristo de Nazaré, eu entendo que Ele cuida de mim. A gente está mais preocupado com quem vai pregar, com quem vai louvar, e esquecendo que quem está na mesa é pão da vida. Eu sou o pão da vida. Domingo nós ensaiando aqui, cantando a parte do louvor que fere meu coração, com uma ferida de fome por ti. Primeiro é fome, eu estava falando de sede. E aí depois que é sede, eu estava falando fome. Irmão, vai. É assim. Eu lembro quando estávamos lá na central, pastor, posso falar o nome, José? Pregando, ministrando, quando ele começou o ministério dele, irmão, ele cantava o mesmo louvor, os cultos inteiros, e quando ele pregava, ele colocou Moisés no lugar do outro lá, do Zaqueu na árvore. Sai daí, Moisés, porque é lugar de Zaqueu. Quando o irmão ficou falando, não é Moisés, é Zaqueu. Aí ele pegou o gancho e disse assim, então tem gente subindo na árvore contrária. Irmão, a gente vai morrer, o que importa é que tem um culto acontecendo, e nós não estamos oferecendo culto a homens, nós estamos oferecendo culto a Deus, nós estamos adorando aquele que é digno de ser adorado, e toda vez que eu saio de casa, eu preciso entender que tem uma mesa espiritual posta, e eu venho para ser cheio da presença de Deus, e não de ego, não de eu, não de orgulho, e sim da graça proveniente do Senhor. Aí eu chego num lugar desse, cheio de dor, e saio curado. Eu chego num lugar desse, cheio de petulância, arrogância, e saio liberto. Porque tem dia, irmão, que você se acha batatinha do pacote. Cantei mesmo, arrebentei. Aí o irmão fala alguma coisa assim, glória. Não, irmão, tem hora que é graça. A gente se acha, quando na verdade, o Evangelho de João vai dizer que ele cresça, e que eu diminua. Eu não sei como você chegou aqui hoje à noite. Eu não sei como que está o histórico da tua vida. Essa mensagem teria muito mais. Eu estou trazendo aquilo que o Espírito Santo acha conveniente para lhe trazer na noite de hoje. E eu me alegro no meu coração por compartilhar aquilo que dias, meses, vem queimando no meu coração. Em dizer que quando eu estou na presença daquele que está na mesa, compartilhando o pão. Primeiro, não falta o pão. Segundo, não falta a provisão. Terceiro, não falta o alimento, não falta a cura física e não falta a cura espiritual. Entenda que nós mesmos, de nós mesmos, não temos poder para fazer nada e nunca faremos, se não for a presença do eterno Deus na nossa vida. Será que você pode colocar de pé? Será que você pode? Eu não sei como você chegou aqui, mas talvez há cenários da sua vida. Há momentos que eu estou inchado. Há momentos que eu chego diante do Senhor e digo, o inchaço está aqui. Quando eu li esse texto, parece que o Espírito Santo ia me esbofeteando. Eu falei, cara, você é inchado. Você está inchado, Deus, você precisa melhorar aqui. Você precisa minimizar isso aqui. Você se acha demais. Há um inchaço espiritual. A gente começa a se julgar melhor do que os outros.
Dentro de outras circunstâncias, pode ser que você chegou aqui, é ao outro lado da imagem, o seu inchaço, a sua imperfeição, ou a sua história do passado, eu não sei qual é o cenário, faz do que pessoas que se julgam mais perfeitas, melhores, mais conhecedoras, falem, apontem, te acusam. Mas o Senhor Jesus está dizendo, fica tranquilo, eu trato os teus inchaços e trato os inchados. Eu vou repetir. Eu trato o seu inchaço e trato os inchados. Os inchados são aqueles que acham que são melhor do que eu e você. O nosso inchaço Ele vai tratar. A nossa imperfeição Ele vai curar. O acúmulo daquilo que impede o agir dEle em nossa vida, Ele nos liberta, Ele nos sara, Ele nos cura. E os nossos acusadores, Ele deixará sem palavra. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é a história, não sei qual é o quadro do momento que você está vivendo. Mas talvez aí no seu lugar, você está dizendo, pastor, eu estou enfrentando um cenário onde na mesa, no convívio, na família, no mundo comercial, no mundo espiritual, no reino, não sei qual é, você está enfrentando pessoas que se julgam na mesa melhores do que você. E de fato, ao olhar para você, você entende que de fato há inchaços que precisam ser melhorados, mas que por você só não consegue ser liberto, esvaziado. Mas eu vim aqui hoje à noite para dizer que na mesa tem um Deus que assim como estendeu a mão, tomou aquele ídolo e colocou ele curado e despediu em paz, tem esse mesmo Senhor aqui para te liberar em paz para sua casa. Eu não sei se há alguém nessa noite que enfrenta por isso, que quer dar um sinal com a sua mão onde você está. Eu quero orar com você. Eu não sei você, mas há momentos na minha vida que eu me sinto desse jeito, incapaz de lidar com circunstâncias, incapaz de lidar com situações. E eu quero orar com você, eu quero pedir que você feche seus olhos. Aonde você está aí, curva a sua cabeça, debruce a sua cabeça. Eu não sei qual é a circunstância, talvez você saiu da sua casa, de um cenário como esse, talvez hoje você está dizendo, Senhor, eu preciso da sua ajuda para isso, eu preciso do seu socorro para isso, eu preciso que o Senhor trate áreas da minha vida, sentimental, espiritual, profissional, financeira, familiar, no meio da mesa, sentado na mesa, há imperfeições do inchaço, eu não consigo andar, eu não consigo caminhar, eu não tenho mobilidade fácil, há dificuldades de eu evoluir, de eu crescer, de eu melhorar, eu não consigo ser uma pessoa melhor, porque o pecado, o engano, a mentira, tudo isso trava o meu crescimento, trava a minha evolução espiritual. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu hoje à noite oro com a tua igreja, eu oro hoje à noite com a família Oitava, com os meus irmãos. Eu não sei, Pai, quais são as áreas que eles possam estar enfrentando, eu não sei quem são os faladores, eu não sei quem são os julgadores, eu não sei quem são aqueles que dizem ser melhores, que ao invés de ajudar, mostrar o caminho, iluminar, acender a luz, como a tua palavra nos diz, que nós somos como o Senhor, luzeiros no meio da escuridão. Que o Senhor nos ajude, ajude a tua igreja, ajude a tua noiva, ajude os meus irmãos, me ajude a ser alguém que se desincha, que se liberta de todo inchaço, seja ele, Pai, espiritual, seja ele qual for, e que o Senhor venha aparecer em nós e através de nós. Senhor, cala a boca dos faladores, fecha a boca dos acusadores, Senhor. Pai, traga resistência, resiliência a cada um dos teus filhos, da tua filha. Eu não sei, Senhor, qual é, mas o Senhor sabe-o muito bem. Que no nome de Cristo Jesus, Pai, que em todos os momentos nós tenhamos a presença do Senhor conosco, sentado à nossa mesa, compartilhando do pão, compartilhando da graça, compartilhando do amor, compartilhando da cura, compartilhando da libertação, compartilhando da salvação. Que a nossa casa seja alvo de salvação, que a nossa casa seja alvo de libertação, e que os faladores fiquem mudos, a não ser para abrir a boca, para glorificar e enaltecer aquele que é digno de ser adorado, no santo nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém, irmãos.
Quantos recebem essa mensagem para o seu coração? Que Deus abençoe sua vida. Eu só queria dar um reforço. Na semana que vem já é o dia 1º, não é isso? Semana que vem é o dia 1º. Domingo a pastora Lucivânia vai colocar um caderno ali na frente, e a gente vai ter 12 horas de oração. Vamos começar às 7, terminar às 7. E aí, você escolhe. Não, aqui está errado aqui. Eu acho que eu passei, não vou dizer que o Marcão errou, não. Eu acho que eu passei errado. Mas a gente vai começar às 7 horas da manhã, terminar às 19. Aí a gente tem 1 hora para preparar o culto. Aí você vem, coloca o seu nome, o horário que você pode estar orando. Você vai vir orar, eu posso orar 1 hora. Aí você coloca o horário, tipo, eu posso passar meio-dia na igreja, a igreja vai estar aberta. Você coloca o seu nome, vem aqui, ora. Cada momento de oração, cada hora vai estar um pastor ou um líder aqui conduzindo a oração, sonzinho ambiente ligado aí para você, né? Ar-condicionado ligado o dia inteiro, que Deus nos ajude na luz, né? E eu gostaria muito de ter a igreja junto. No culto, a gente vai fazer oração por todos os cultos. Nós vamos fazer oração pelos enfermos, vamos ungir, todos os cultos a gente vai estar te ungindo. Você vai fazer o seu pedido de oração. Nessas 7 semanas, 7 quarta-feira, você vai vir com o seu pedido, a gente vai orar pelo seu pedido, você volta para casa, leva o seu pedido para casa, traz na outra quarta, e aí só no final, que a gente vai colocar aqui a taça de oração, e você coloca na última quarta-feira, no encerramento. Então, convida todo mundo, se tiver alguém doente, a gente vai estar ungindo aqui, vai ser um tempo abençoado. No mais, programação normal, se você não tiver nenhuma programação dessa que a gente tem ainda, domingo a gente tem 2 cultos, eu quero convidar você para estar conosco. Amém? E o pastor que vai estar ministrando na primeira quarta-feira, olha, ele tem um testemunho maravilhoso, extraordinário. Eu tenho certeza que vai deixar a sua vida mais extraordinária. Então é o extraordinário de Deus em nós. Amém? Venha domingo, irmão. Domingo é dia de culto de crente. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse tempo maravilhoso, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja no nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe sua vida. Vai na paz.